dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No episódio de hoje nós vamos falar sobre consciência negra, que ocorre no dia 20 de novembro. É um dia para nós refletirmos essa questão do racismo que infelizmente ocorre na nossa sociedade. Muito bem, estão aqui comigo hoje o nosso incentivador, colaborador, professor de literatura Ivan Lima, minhas amigas Ana Clara e Maria Eduarda. E claro, Elzília Isabela. Muito bem, Ana, comece falando sobre essa Semana da Consciência Negra. Aqui na escola a gente está fazendo a Semana da Consciência Negra e cada matéria está fazendo de um jeito diferente, né? Em literatura a gente está fazendo esse podcast, obviamente. Em história, a nossa turma vai fazer um teatro, uma peça. Em arte, por exemplo, cada turma pesquisou sobre um artista negro, a gente ficou com 8 dos prazeres. E a gente vai fazer vários projetos sobre pessoas negras importantes nas outras matérias. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre as ações, né, que a escola está fazendo. Então, essas atividades que a escola está fazendo, elas têm que tipo de importância para a gente aqui? Para vocês, alunos, o que vocês estão aprendendo com essa questão, essas atividades da escola que tem a ver com a Semana da Consciência Negra? Eu acho que a peça de história ajudou bastante porque a gente tem que pesquisar para fazer o roteiro, né? Então a gente começa a pesquisar mais sobre o assunto, no meio da peça tem um debate sobre pessoas que acham que tem racismo no Brasil e pessoas que acham que não tem. Então você tem que pesquisar sobre os dois lados, é legal para formar uma opinião, sabe? Nós começamos a entender, exatamente, nós começamos a entender como que existe esse racismo na sociedade. Porque, por exemplo, a gente sabe que antigamente nós tínhamos a sociedade branca, nós tínhamos os homens brancos, e nós tínhamos os negros, que eram os escravos, eram o quê? Marginalizados. Então, mesmo depois, no caso do Brasil, da promulgação da Lei Áurea, que abolia a escravidão, isso não significou a inserção dos negros na sociedade. Então, nessa época, estourou os casos de discriminação racial, de preconceito, e essa visão do homem branco vigora, de egocentrismo, vigora até os dias de hoje. Infelizmente. Será que a gente vai... será que um dia o racismo vai acabar no Brasil? Acho que não. Não. Muito dificilmente, eu acho que não. Mas por quê? Informação todo mundo tem. Todo mundo sabe que é uma coisa negativa. A maioria da população brasileira é negra. E por que o racismo não vai acabar? Qual o grande culpado disso? A mentalidade das pessoas. Porque, antigamente, lá na época da escravização e tal, acabou a escravidão. Só que aí foram passando para as outras gerações, passando, que o negro é inferior, e isso acaba entrando eu acho muito na mente das pessoas. Como as pessoas olham hoje os negros, né? A cor da pele, eu acho que isso influencia muito. É uma coisa que a gente tem que pensar nessa diferença que a gente estudou sobre os tipos de racismo, o estrutural, o institucional e o racismo direto. O mais grave é esse estrutural, porque é a cultura, né? A cultura faz com que a gente entenda que o negro é inferior, e isso tem que acabar. Eu acho que a internet influencia muito isso. As pessoas também, o olhar crítico das pessoas também influencia muito. Por isso que eu acho que não tem como mudar a cabeça de alguém. Nós temos as expressões e nomes que já estão incorporados à cultura. Por exemplo, criado mudo, a lista negra, coisa tá preta, ovelha negra. Infelizmente, isso são expressões remetentes aos afrodescendentes. E o pior de tudo é que as pessoas falam tão comum. Às vezes a pessoa não quer nem fazer um ato racista, mas ela faz porque isso já está incorporado na cultura e isso é normal. Então, esse é o racismo. Esse é o racismo estrutural. E eu acho que esse é o pior de todos. Isso tem que ser combatido. Aí vamos lá, onde já que a gente chega à conclusão que o racismo não vai acabar, né, sempre vai ter um resquício do racismo, onde a gente consegue tentar minimizar essa influência do racismo? Onde o racismo ele pode ser combatido em grande escala? Na escola. A escola é uma boa coisa porque tá ensinando as crianças. As crianças ainda, tá tendo caráter moldado. Você ainda pode meio que
É mais fácil influenciar uma criança do que um adulto. Por mais que, tipo, por exemplo, se os pais da criança são racistas, ela aprende na escola que isso é errado e tal, ela vai provavelmente ouvir os pais, porque são pessoas que confiam, que ela confia e tal. Mas eu acho que ensinar para as crianças é uma solução boa. Não vai ser 100%, não vai existir mais racismo se você ensinar pra criança que é errado, mas vai minimizar bastante. E quando acontece da criança aprender na escola que o racismo é uma coisa errada, que discriminar a pessoa pela cor da pele é uma coisa errada, e em casa ele ouve diferente? Acho que a criança fica confusa. Fica confusa. Mas ela tem um campo de visão diferente do que o dos pais, dos familiares fazem. Talvez ela vai enxergar diferente. Talvez, tipo, como a criança, não sei se ela vai, tipo, tentar ver o qual vai pesar, qual é mais certo, de acordo com a ética e tal, porque é uma criança. Mas talvez quando for um pouco maior, faça isso. Sabe? Exatamente, porque os pais são de reflexo do filho. Não, ao contrário. Os filhos são reflexos do pai. Então, gente. O filho. Agora, me veio uma questão pra gente poder avançar aqui. É o seguinte, a gente vê naqueles formulários de cadastro, as pessoas se autodeclararem a raça. Então você tem lá branco, pardo e negro. Né? Eu li uma teoria interessante, que assim, não existe o branco puro, não existe o negro puro, existem todas as misturas. E tem o pardo, né? Que é a pessoa que não se declara branco e nem negro, coloca pardo. Só que eu li e vi também num desses vídeos do YouTube, né, das entrevistas de podcast também, como a gente está fazendo hoje, uma ativista da negritude falando o seguinte, acho que 60% das pessoas que se declaram pardas, na verdade, elas são, por características, negras. Só que elas não se entendem como negros. Isso me chamou a atenção. Né? Por exemplo, eu quando eu vou preencher um documento, eu coloco branco ou pardo. Pardo eu evito colocar, entendeu? O professor falam que pardo é errado usar. Falam que não existe. Justamente, eu evito colocar o pardo porque eu não sei que cor é essa. Porque para mim pardo é aquele papel amarelado, né, daquele envelope pardo. Pardo. Então eu não consigo ver. Então assim, logicamente eu não sou negro, né, por características, mas é interessante. A minha família toda é de origem negra, certo? Mas só que por conta da genética, do DNA, que é um assunto que vocês vão estudar largamente no ensino médio, justifica os meus pais serem não negros, mas assim, filhos de negros, nasceram bem morenos, e eu nasci branco, né? Porque meu pai era brancão, minha mãe é mais morena, e eu nasci branco. Isso é a genética que explica. Só que a mesma genética que explica o meu tom de pele, né, ser mais clara, também justifica eu ter muitas características negras dentro de mim. Então eu nunca posso praticar o racismo. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim milhares de características dos negros. Por quê? Porque eu sou brasileiro, todo brasileiro tem resquícios, tem o DNA africano também. Então assim, vocês se declarariam como, para a gente encerrar nosso podcast, como se declarariam? Brancas, pardas ou negras? Pensando em tons de pele. Eu acho que eu me declararia parda, porque a minha pele é misturada, mas o meu cabelo é cacheado. Mas, por exemplo, meu nariz é fino e minha boca também não é. Minha boca também é fina. Eu me declararia parda. Eu não sei, porque eu tenho uma mistura. Então, eu acho que não tem como eu falar o que eu sou exatamente, qual é a minha cor de pele. E tu, Isa? Poxa, professora. Meu nariz é diferente, minha boca é carnuda. Eu não sei como eu me declararia, não, porque o meu bisavô, ele era negro. Mas o meu avô também é mas minha mãe é mais. Mas toda a minha outra família, a minha parte de pai e a minha bisavó, eram brancas. Mas eu sou uma mistura. Então, eu não sei. Então, é uma polêmica, é muito difícil essa questão racial. E aí, para encerrar, muitos estudantes de má fé, de má índole, que não estudaram no Verdinho, eles se autodeclaram negros no vestibular para entrar na cota. E quando eles vão pesquisar, pesquisa isso no Google. São alunos de medicina brancos de olho azul. Só que no registro dele está lá como negro. Nossa.
Isso é um absurdo, né? Porque, primeiro, tá cometendo crime, que é falsidade ideológica, e segundo, tá chamando as pessoas de idiotas. Sim. Né? Ainda tá roubando a É um oportunidade de uma outra pessoa que não teve tanta oportunidade quanto ele. Exatamente. Bom, e aí, durante essa semana da Consciência Negra, as turmas do 6º, 7º e 8º estão falando sobre artistas, como vocês falaram, né? Artistas que se destacaram. E aí, conta pra gente, Ana. Vai ser a Ana que vai falar ou vai ser a Isa? Qualquer uma das duas pode falar. Quais são os autores, estou aqui, os artistas que vão ser falados, que vão fazer parte dos próximos podcasts que vocês vão ouvir nessa semana? Bom, nós temos o Jean-Michel Basquiat. Me perdoem se eu não ter falado certo. Então, dentro do francês seria Basquiat. Jean-Michel Isso não é... Isso é francês ou italiano? Basquiat é francês. Vamos pesquisar depois, a gente traz nos próximos podcasts. Heitor dos Prazeres, que foi o caso da gente. E Beatriz Milhazes. Que foi do 7º. Beleza. Então, a gente vai produzir um podcast contando um pouco da história desses artistas pra gente ouvir nos próximos episódios ainda essa semana. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa pra falar? Acho que não. Acho que não. Então é isso. Então a gente encerra o nosso podcast falando sobre, em comemoração à Semana da Consciência Negra. Vamos refletir sobre isso. Da mesma forma que aquelas datas, né, de Setembro Amarelo, Novembro Azul, não são só para ser faladas numa época, nessa época específica do feriado. Que o pessoal eu ouço muito o pessoal lamentando o feriado ter caído no sábado. Olha só que absurdo. Ninguém está preocupado em falar sobre a questão. Exatamente. Mas tudo bem. Então temos que falar sobre isso sempre. O racismo está na nossa sociedade e cabe a nós e vocês, meninas, né? E eu também faço a minha parte em casa de aprender sobre o que é o racismo, combater o racismo e, o mais importante, ensinar para nossas próximas gerações que não existe diferença por conta da cor da pele, diferença social. Então a gente não pode ter preconceito em momento algum. Eu passo isso para o meu filho, espero que vocês um dia, quando formarem suas famílias, também façam isso. Então é isso, gente. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente.